pessoal, tudo bem? Eu gravei um vídeo faz algumas semanas falando pra vocês sobre todos os pincéis que eu tinha adquirido aqui no Brasil, tanto os pincéis individuais quanto o kit da Luvi Beauty, que eu havia optado por comprar ele, um kit inteiro, e falei que era muito mais vantagem comprar um kit completo do que os pincéis individuais. Foram dois vídeos e nesses vídeos eu expliquei pra vocês direitinho o motivo pelo qual eu tinha optado pelo kit da Luvi Beauty. Só que quando eu comprei esse kit da Luvi Beauty, gente, esse kitzinho aqui, lindão, da Pausa para Feminices, estava em falta, ele estava esgotado e eu não tinha adquirido ele. Já tinha visto tal, mas eu falei, não vai rolar, né, enquanto eu estiver aqui no Brasil, e acabei optando pelo da Luvi. Só que passou uns dias que eu tinha postado o vídeo, a Bruna Tavares postou no Snapchat dela falando, gente, vai estar à venda amanhã de manhã. Pensa, se a pessoa aguentou. Tô precisando de pincel, gente? Não tô. Gastei dinheiro? Gastei. Mas tem os pincéis da Pausa para Feminices. Pra quem me acompanha nas redes sociais já viu que eu postei a fotinho de todos esses pincéis aqui no Instagram e na fanpage. E mostrei ele também nos vídeos de recebidos da Beauty Fair. E muitas de vocês falaram, Sandra, faz comparação desses pincéis com os pincéis da Luvi Beauty. Qual a diferença entre eles, qual dos dois é melhor, etc e tal. E estou eu aqui atendendo o pedido de vocês, é claro, para fazer isso, gente. Então vamos começar. O kit da Bruna Tavares, da Pausa para Feminices, ela vem nessa embalagem aqui muito fofa, que é uma embalagem de viagem. É uma necessairezinha assim de plástico, muito fofinha mesmo, e num tamanho ótimo, assim. Ele é pequenininho, muito fácil de carregar. Enquanto o da Luvi Beauty vem num copinho assim, desses durinho, redondinho embaixo. Ele não tá tampadinho, eu já deixei ele aberto, mas vem a tampa dele. Tipo aqueles pincéis da Sigma que vocês podem conferir na resenha que eu fiz dos pincéis da Luvi, que eu deixo aqui na descrição do vídeo também pra vocês verem. Então tem essas diferençazinhas assim de embalagem. Ele vem no copinho e o da Pausa para Feminices vem aqui nesta embalagem. Segunda diferença, gente, o kit de pincéis da Bruna Tavares vem com 13 pincéis, enquanto o kit da Luvi Beauty vem com 12 pincéis e mais o case. A diferença de preço entre eles, assim, é muito pequena. O da Bruna Tavares acho que custa R$5 mais barato, uma coisa assim. Mas cada um deles tem as suas vantagens e as suas desvantagens, e é o que a gente vai começar a falar agora. Vou mostrar pincel por pincel, gente, falando a diferença entre eles, tá? Começando pelo pincel de pó. Todos os pincéis da Bruna Tavares têm o cabo menorzinho. Ele é aquele kit tamanho viagem mesmo. Esse daqui não é exatamente kit de viagem, mas é fácil de transportar porque já vem o casezinho. E esse daqui é pequenininho, fofo, lindo, maravilhoso, e fácil de transportar. E o pincel da Bruna Tavares, ele é menos cheinho também, como vocês podem ver no vídeo. Mas em relação à maciez, gente, os dois são tão macios um quanto o outro, assim, eles têm a mesma maciez e não tive dificuldade nenhuma de usar nenhum nem o outro, tá? Segundo pincel, gente, é o pincel de base, tá? Ambos tiveram essa vantagem aí de nenhum deles virem com o pincel língua de gato, ele já vem já atualizado com o pincelzinho de base. A diferença entre os dois também é o tamanho, tá? O da Luvi acaba sendo um pouquinho mais pesado que o da Bruna Tavares, pelo fato dele ser mais compridinho, mas a qualidade, gente, é muito parecida. O da Bruna é menor, porém o da Bruna, gente, é quase do mesmo tamanho que o pincel da Sigma. O pincel da Sigma, olha, é titica, coisiquica de nada, maior que o pincel da Bruna. Eles são muito parecidos. Em relação, assim, à aplicação, eu digo que o pincel da Bruna Tavares, ele é um pouco mais cheinho que o pincel da Luvi. O da Bruna Tavares, ele é um pouco mais firminho, digamos que ele tem mais cerdas que o pincel da Luvi Beauty, tá? E o pincel da Sigma, ele tem um titico mais de cerda que o pincel da Bruna também. Eles são muito parecidos, o da Bruna e o da Sigma. O da Luvi Beauty acaba sendo assim o mais molenguinho, que tem menos cerdas, mas como eu disse, isso não é um problema. E esses dois aqui bem parecidos. Terceiro pincel, gente, é o pincel de rosto. Ambos os meus pincéis aqui estão meio já esgarçadinhos, porque eu lavei eles correndo ontem à noite para poder gravar esse vídeo para vocês hoje, e aí eles não ficaram no lugar correto para secar, então acabaram ficando um pouquinho esgarçados, mas isso não tem nada a ver com a qualidade dos pincéis. O erro foi meu de ter lavado e não ter deixado eles na posição correta para secar, mas depois que eu lavar eles voltam ao normal tranquilamente. A diferença entre os dois, gente, também é o tamanho, tá? O da Bruna é tamanho viagem, um pouquinho menor. O da Bruna é feito com cerdas de pelos brancos, assim, de animal, e o da Luvi Beauty com cerdas pretas. O da Bruna é um pouquinho, não, acho que ele é bem mais cheinho. O da Luvi Beauty é um pouquinho mais ralinho. Aí temos mais um pincel de rosto aqui, gente, com uma diferença
bem grande, que é o pincel Duo Fiber. O da Luv, gente, ele é bem grandalhão, é um pincel, esse pincel aqui costuma vir em quase todos os kits básicos. E a Bruna fez um negocinho diferente, sabe? Ela fez um pincelzinho Duo Fiber bem menor. Em relação ao tamanho, não tem muita diferença, olha, tá vendo? O da Luv é só um pouquinho maior que o da Bruna. Esse daqui foi feito para você aplicar pó e base, sabe? Mas esse daqui da Bruna, eu acho que ela fez com uma proposta diferente. Não dá pra aplicar pó com ele, porque ele é muito pequenininho, nem base. Porém, você consegue aplicar corretivo com ele tranquilamente e iluminador. Eu amei esse pincel aqui para aplicação de iluminador. Não é uma desvantagem nem de um nem de outro, porque aí vai da sua necessidade, sabe? Eu preferi ter o pincelzinho assim menor no kit da Bruna, porque esse pincel do Fiber aqui, eu praticamente uso ele só pra blush, sabe? Porque eu acabo usando o pincelzinho de blush pra contorno e iluminador, e aí pra não ficar usando o mesmo pincel pras três coisas, eu acabo usando esse daqui pra blush. E esse daqui, por ser pequenininho, eu não consigo usar ele pra blush. Mas aí o que eu faço? Eu inverto as posições. Eu uso esse daqui para iluminador, que eu achei perfeito pra isso, e uso de blush pra contorno e blush mesmo. Aí acaba dando na mesma pra mim. Em relação a pincéis de rosto, os da Love Beauty acabaram. A Bruna Tavares tem mais um pincel de rosto, mas eu vou deixar pra mostrar ali no final, quando eu estiver mostrando os pincéis mais diferentes. Vou mostrar os de olhos agora, que são mais semelhantes um e outro, e vou deixar pra mostrar o último pincel de rosto da Bruna quando eu terminar de mostrar os pincéis de olhos, tá certo? O primeiro pincel de olhos aqui é o pincel esfumador, né? Que é este daqui, é o famoso pincelzinho que a gente usa para esfumar as nossas sombrinhas e não vivemos sem ele. A diferença de tamanho é bem grande, ó, o da Love é bem maior, o da Bruna é menorzinho, mas ambos são facinhos de aplicar, assim, pra mim não tem diferença nenhuma o fato do cabo de um ser maior e do outro ser menor. Eu acho que os dois aqui têm a mesma quantidade de cerda, acho que esse daqui é a única diferença mesmo de um e de outro é a cor dos pelos, mas a maciez dos dois, assim, são a mesma, acho que tem a mesma proposta, iguaizinhos. O próximo pincel de olhos, gente, é esse pincelzinho aqui chatinho, olha, que é o pincelzinho de sombra. Também tem uma diferença grande aqui do tamanho do cabo, mas os dois pra mim são praticamente iguais. Os dois achatadinho e olhando aqui a mesma quantidade de cerdas. O próximo pincel, gente, é o pincel assim de aplicar corretivo. Nenhum dos dois kits vem aquele pincelzinho chatinho de corretivo, sabe? Que geralmente a gente usa assim pra corrigir ao redor da sobrancelha. Ambos vieram com esse pincel aqui que imita, vai, a ponta dos nossos dedinhos e é bem mais fácil pra aplicar corretivo aqui nessa área dos olhos. O tamanho do cabo também é diferente, só que aí tem uma grande diferença no tamanho das cerdas, tá? O da Bruna é bem maior que o da Love Beauty. O da Bruna tem a grossura de um dedo, então nesse caso aqui eu acho que o kit da Bruna Tavares saiu na vantagem, porque como ele é maiorzinho, então você acaba espalhando assim o corretivo com mais facilidade do que esse daqui, que é menorzinho, que dá pra fazer também tranquilamente, só que por ele ser menor você vai levar um pouco mais de tempo, né? Mas ambos são úteis. Se eu tivesse que escolher, escolheria esse, lógico, porque esse daqui é mais prático, mas o da Love também é muito bom. Próximo, gente, é o pincelzinho chanfradinho, que nós usamos geralmente para aplicação de delineador em gel ou para corrigir a sobrancelha. A única diferença entre os dois aqui está no tamanho do cabo, que o da Bruna é bem menorzinha. Então eu achei assim os dois exatamente iguais, e o da Bruna leva um pouquinho mais de vantagem, porque esse daqui é facinho de você colocar dentro da bolsa e levar para qualquer lugar, mas fora isso, a aplicação igualzinha, sem diferença nenhuma. Próximo de olhos, gente, é o pincel canetinha, que nós conhecemos como canetinha, que é esse daqui assim, mais pontudinho, tá vendo? Também a diferença entre eles é o tamanho do cabo. O da Love Beauty, gente, ele é mais cheinho, tá? Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver aí na câmera, mas o da Love, ele é mais gordinho, tá vendo? Bem mais gordinho. Qual é melhor e qual é pior? Não tem melhor ou pior, gente. A diferença é que esse daqui da Bruna, por ele ser menorzinho, você consegue pegar regiões assim mais precisas, assim, sabe? Fazer aquele esfumadinho bem menor quando você vai aplicar aqui no côncavo ou mesmo aqui abaixo. E independente desse daqui ser maior, gente, é tão pouca diferença dele ser maiorzinho assim, que eu praticamente consigo fazer a mesma coisa com os dois. Agora o bicho começa a pegar um pouquinho, gente, porque a partir daí já não tem mais nenhum pincel igual, tá? Eu tenho mais 4 pincéis da Bruna pra mostrar pra vocês e mais 3 pincéis da Love pra mostrar pra vocês. Como todos eles são diferentes, eu vou mostrar assim a proposta mais parecidinha assim entre um e outro, tá? A Love Beauty optou por esse pincelzinho aqui chanfradinho, pequenininho, e a Bruna, ela não colocou esse pincel no kit dela.
Porém, ela fez um pincel diferente, gente, no qual eu nunca tinha visto um pincel desse. Se vi, não me lembro, gente. Só sei que eu não tenho nenhum pincel desse daqui igual o da Bruna. Que ele é um pincel, assim, menorzinho, redondinho. Ele é como se fosse um mini esfumador, sabe? Um esfumador pequenininho. Por ele ser chanfradinho, ele tem uma proposta de fazer aquele esfumadinho gatinho aqui, sabe? Pelo fato dele ser chanfradinho, mas você consegue fazer outras coisas também com ele, como aplicar sombra aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar. Agora o da Bruna, por ela ter feito assim um mini esfumadorzinho, você consegue fazer exatamente o mesmo gatinho com ele, por ele ser pequenininho assim, então você consegue fazer esfumadinho, só que você consegue fazer uma coisa a mais com ele, que é fazer um esfumadinho bem preciso aqui no côncavo, quando você quer fazer uma marcação aqui, só que aquela marcação pequenininha esfumada, pra não misturar tanto com a cor de cima. Esse pincelzinho aqui da Bruna é perfeito, eu fiquei apaixonada por ele, eu preciso desse pincel pra viver. Amei essa ideia da Bruna Tavares em fazer este pincel. Aí temos aí, gente, mais outras duas grandes diferenças entre um kit e outro, que eu vou ter que mostrar 4 pincéisinhos juntos aqui pra vocês verem o que acontece. A Love Beauty fez esse pincel aqui, que foi o meu pincel amor da vida do kit, sabe? Que ele é considerado um pincel de sombra, mas ele é um pincel de sombra feito com cerdas sintéticas. Então você consegue tanto aplicar sombra em pó com ele, abaixo da sobrancelha, na pálpebra, quanto sombras em creme, aplicação de glitter, essas coisas. E também, gente, por ele ter as cerdas sintéticas, é aquele pincel também que substitui aquele pincelzinho de corretivo chatinho. Então esse pincelzinho aqui não vem no kit da Bruna. Teoricamente ele foi substituído por esse daqui, que ele é como se fosse o pincel 219 da MAC, sabe? A MAC tem um bem parecido com esse, o meu tá meio esgarçadinho, pelo mesmo motivo que eu falei pra vocês no começo do vídeo, ele secou na posição errada. Mas ele é um pincelzinho de sombra assim bem pequenininho, que você também usa para as mesmas ocasiões que esse daqui da Love. Só que pelo fato dele ser menorzinho e ele não ser de cerdas sintéticas, o da Bruna, então ele não substitui o de corretivo chatinho que a gente usa para corrigir ao redor da sobrancelha. Nesse caso, apesar do pincel da Bruna ser bem útil, também curtinho, ó, tá vendo? Assim como os outros, eu acho que no kit da Bruna faltou um pincelzinho assim pequenininho, chatinho de corretivo para corrigir ao redor da sobrancelha. Aqui no kit dela, ela substituiu o pincel de corretivo por esse daqui. Fica difícil. Eu preciso desse pincel, mas preciso desse daqui também. E o último pincel da Love, gente, não tem nada a ver com o pincel da Bruna também. A Love optou por colocar um pincelzinho de delineador, que esse pincelzinho aqui serve tanto para delinear os olhos quanto os lábios, enquanto a Bruna não colocou nenhum pincel de delinear, mas colocou o pincel mais necessário da vida. Esse pincel aqui, ele é muito parecido com o pincel 217 da MAC. Esse pincel aqui, pra mim, é um dos mais necessários, porque eu acho que ele substitui o pincel esfumador, você consegue usar ele também para esfumar, mas pelo fato dele ser chatinho, você consegue usar o outro lado dele, você consegue usar ele deitadinho pra fazer aquele esfumado também mais preciso, sabe? Então esse pincel aqui, ele é um pincel que geralmente não vem nos kits comuns de maquiagem. Ele é um pincel extra que você compra, ou então em kits complementares, eles não costumam vir no kit básico de pincéis, mas a Bruna colocou no kit dela, o que eu achei ótimo, porque pra mim ele é um dos pincéis assim mais necessários que tem. Então nesse caso aí eu acho que a Bruna ganhou. Ele é mais útil do que esse daqui. E do kit da Love, gente, eu já mostrei todos os pincéis, mas o da Bruna veio um a mais, porque vieram 13 pincéis, sabe? O da Bruna veio o pincel a mais de contorno, que é o pincel que eu acho que falta em todos os kits básicos de maquiagem. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu uso esse pincel aqui, que teoricamente é o pincel de blush? Alguns chamam de blush, o da Sigma vem escrito como contorno, e esse pincel de blush aqui eu uso ele para fazer o contorno, eu uso ele para aplicar o blush e eu uso ele também para aplicar o iluminador. Então ele é um pincel assim 3 em 1 que tem 3 funções. Eu acabo contando com a ajuda do pincel Duo Fiber para aplicação de blush, sabe? E eu acho que nesse caso a Bruna, assim, nossa, ela teve uma sacada de gênio. Será que ela foi a única pessoa do mundo que percebeu que a gente só tem um pincel para aplicação de contorno, blush e iluminador? Pois bem, eu preferiria que eles tirassem o Duo Fiber, porque esse Duo Fiber aqui é o pincel menos usável, ele já foi famoso, gente, mas ele é um pincel assim muito ralinho, então você consegue fazer aquela coisa só muito natural com ele, por isso que eu uso para aplicação de blush. Mas a Bruna, gente, ela pensou nas 3 coisas, gente, olha, ela mandou no kit dela o pincel de blush, pincel de contorno, você pode fazer os 3 separadamente, e o Duo Fiber dela é pequenininho, facilmente usável para aplicação de iluminador. Então
o kit da Bruna, assim, foi genial, genial. Qual dos dois kits eu compraria? Essa pergunta agora fica muito difícil pra eu responder, porque eu acho que o da Love tem as vantagens dele e o da Bruna tem as vantagens dela, assim, sabe? Ambos são tão macios em relação à qualidade dos pincéis, acho que os dois estão pau a pau, sabe? 4 pincéis diferentes aí que vem entre um e outro. E no meu caso, Sandra, eu acho que eu precisaria dos dois kits pra viver. Eu não teria como escolher entre o da Love e o da Bruna, sabe? Da Pausa pra Femininices. Pra mim, os dois são necessários pra minha vida. Se eu fosse pegar o kit da Bruna, eu completaria com o pincelzinho chatinho para corrigir ao redor da sobrancelha. E se eu fosse optar pelo pincel da Love, eu completaria aqui com esse pincel de contorno, como eu fiz isso, porque esse pincelzinho aqui de contorno não vem no kit básico da Sigma, e eu comprei esse pincel aqui da Sigma separadamente, e eu coloquei esse pincel da Sigma que eu comprei separadamente, junto com o kit básico para andar comigo, justamente por esse problema de face, entendeu? Então, se eu fosse optar pelo kit da Love, eu teria que comprar um desse extra, que foi o que eu fiz com a Sigma, e se eu fosse optar só pelo da Bruna, eu compraria o pincelzinho língua de gato para complementar esse kit. Os dois foram super válidos pra mim, eu amo pincéis e eu preciso dos dois pra viver. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês não tenham ficado nessa dúvida cruel que eu fiquei aí, mas que vocês tenham entendido a diferença entre um e o outro pra vocês escolherem, pra terem a melhor opção aí pra vocês, porque o preço dos dois é o mesmo e eu amei os dois. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que isso me ajuda bastante na divulgação. E me seguir também nas redes sociais, que os links estão todos na descrição do vídeo. Tô sempre lá no Snapchat conversando com vocês. E um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!